A paz, amados. Estou aqui hoje trazendo a sétima ministração, dando seguimento à sexta, que foi trazida pelo irmão abençoado Alexandre. E essa ministração, o Espírito Santo nos trouxe aqui, está em Romanos 5, de 12 a 21. Ela diz assim: morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio ao julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de uma só morte reinou por meio de muitos, mas aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justificação, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, para ficar um pouco mais claro esse capítulo aqui, eu trouxe aqui também uma ilustração que fala de um garoto, né, que pergunta para seu pai: pai, que tamanho é Deus? O pai pensa e diz: meu Deus, como responder isso para meu filho? Logo em seguida ouve um ruído no céu e diz: filho, Deus é do tamanho daquele avião que está passando lá. O filho, assustado com a resposta do pai, diz: nossa, pai, mas Deus é tão pequeno assim? O pai responde: não, filho, Deus é grande. Logo em seguida, o pai recebe uma ligação de sua mãe, que estaria algumas horas chegando no aeroporto. Logo ele pensa: vou convidar meu filho para ir comigo, buscar a sua avó. Filho, vamos buscar a sua avó no aeroporto? O filho: sim, pai, vamos sim. Chegando lá, eles ouvem um ruído ensurdecedor. Logo o filho olha e fala: nossa, pai, esse é muito grande. Este é tremendo. O pai logo responde: tá vendo, filho? Deus é como esse avião. Quanto mais próximo dele, maior ele é. Ou seja, irmãos, devemos estar nos aproximando mais de Deus. Como aproximar-nos? Mas como assim? Estar orando, nos santificando, né? Fugindo do pecado. Ou seja, como diz aqui a palavra, que quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. E o caso, quanto mais próximo do pecado, nos leva à morte. Ou seja, essa morte seria uma morte espiritual. O que seria essa morte espiritual? Essa morte espiritual seria onde aparecem as brechas, onde o inimigo entra e vem e
vem para matar, roubar, destruir nossas famílias, nossos irmãos, nossas igrejas e todos aqueles que nos cercam. Assim, irmãos, devemos orar muito, jejuar e nos santificarmos para que fortalecemos contra o inimigo, contra esses ataques, que ele está muito furioso com nós cristãos, com a nossa igreja. E assim, o que a gente deve fazer mesmo é nos fortificar. E hoje, às 11 horas, estaremos entrando em oração, até por esse propósito, dessas orações, dos irmãos que a gente está fazendo aí, que são 24 dias de ministração, né? Ou seja, estou aqui hoje com um pouco de dificuldade de estar passando essa palavra, mas agradeço a Deus por ter me guiado nessa ministração, né? Ao Espírito Santo, por ter me conduzido. E peço também para os irmãos que entram hoje às 11 horas em oração. E amanhã, lembrando que a oitava ministração é do nosso irmão abençoado Júlio, e peço grandemente que o Espírito Santo nos guie uma palavra de edificação e fortalecimento para nós. E é isso aí, irmãos, o que eu tenho que o Espírito Santo nos trouxe hoje. E eu agradeço muito a Deus por dar essa oportunidade de estar trazendo essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.